Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na jornada do Espírito Santo refletindo sobre os dons carismáticos do Espírito Santo. Os dons que São Paulo descreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Dons diferentes daqueles dons crismais, que os dons que recebemos no dia de nossa crisma, que são raízes de nossas virtudes, raízes de nossa santificação. Os dons carismáticos do Espírito Santo são dons que o Espírito nos concede ou que se manifestam em nós para a edificação da igreja, para a edificação da comunidade cristã. Também são chamados de dons de serviço. São dons que nos capacitam a um serviço mais efetivo, mais profundo, mais frutuoso na vida da igreja. Esses dons carismáticos do Espírito Santo estão colocados inclusive nos documentos da igreja, Lumen Gentium número 12, por exemplo, que são documentos que mostram que esses dons carismáticos do Espírito Santo não estão fora da realidade da igreja, não estão fora da realidade da comunidade cristã. Não é nada extraordinário, são os dons que nos possibilitam realizar os sinais que devem acompanhar a pregação do Evangelho. São dons que nós devemos nos abrir, dons para todos os cristãos que possuem o Espírito Santo. Nós estamos falando de cada um daqueles dons que são citados ali. E falamos sobre os dons das obras, o dom da fé, dos milagres, o dom das curas, e estamos falando dos dons do conhecimento. Já falamos do dom do discernimento e do dom da sabedoria. E hoje eu quero falar com vocês de um modo especial do dom da ciência. O dom do conhecimento, o dom da ciência. Aquilo que São Paulo diz, palavras de conhecimento ou palavras de ciência. A renovação carismática, mais recentemente, tem se apropriado desse dom como um dom, entre aspas, de diagnóstico. Entendendo aqui que esse diagnóstico não é um diagnóstico medicinal, da medicina, ou da psicologia, ou da psiquiatria. Não. O diagnóstico é do conhecimento da causa. O que é efetivamente que está acontecendo com aquela pessoa que nos pede uma oração? O que é que está acontecendo efetivamente naquele ambiente onde nós estamos rezando, onde nós estamos convivendo? O dom da ciência nos dá um conhecimento, podemos dizer, infuso, da situação que nós estamos nos presenciando, a causa daquilo que nós estamos presenciando ou vivenciando. Por exemplo, você está rezando com uma pessoa e de repente aparece em seu coração uma intuição de que aquela pessoa está precisando se reconciliar com um parente, com seu pai, com seu irmão ou com sua esposa, e que exatamente essa falta de reconciliação está atrapalhando aquela pessoa de viver de uma maneira mais plena a própria vida do Evangelho, a própria vida da graça. Não se trata de conhecer o interior das pessoas, não se trata de saber dos pecados ocultos das pessoas. Deus não nos revela pecados dos outros, porque os pecados são de foro interno e Deus não seria injusto com aquela pessoa, com aquele pecador, em contar os seus pecados para as outras pessoas. Mas Deus nos ilumina na oração a respeito do que impede aquela pessoa ou aquela situação ultrapassar a dificuldade e viver mais plenamente a graça. O dom da ciência é esse conhecimento. Esse conhecimento do que está causando, o que está prejudicando, o que é necessário remover, o que é necessário fazer para que aquele impedimento, aquela situação mude. Então, o dom da ciência é um dom de conhecimento, um dom de conhecer as situações, de conhecer situações que possam prejudicar o andamento ou o crescimento espiritual de uma comunidade ou de uma pessoa. Volto a dizer que não se trata de conhecer pecados, não se trata de conhecer defeitos das pessoas, mas situações que a pessoa vive ou que a comunidade vive que prejudicam o seu crescimento espiritual. É muito comum você estar rezando pelas pessoas e perceber essas situações. Nós devemos ter um certo cuidado com a palavra de ciência, porque ela nos auxilia a oração. Ela não é para ficar contando a vida das pessoas para as pessoas. E também algumas pessoas, por causa dessa religiosidade popular, muitas vezes pensam que a palavra de ciência vai nos contar o que está acontecendo ou o que pode acontecer no futuro. Não. A palavra de ciência é um carisma
que é para a edificação da comunidade, que é um conhecimento infuso de situações ou de fatos acontecidos na vida da pessoa ou da comunidade, que impede que a comunidade ou aquela pessoa viva mais profundamente a graça de Deus e a vida cristã. Traumas, machucaduras, questões mal resolvidas, situações conflituosas que ainda não foram ultrapassadas, questionamentos que se tornaram empecilhos, essas coisas que o Espírito nos revela para o nosso bem, para o bem da comunidade. Porque os carismas são para o bem da comunidade, não são para um espetáculo, a mágica, mas sim para o bem da comunidade. O Espírito Santo não viola nossas consciências, não viola a nossa liberdade ao nos revelar esses fatos, ao nos revelar essas coisas. Na realidade, é para o nosso bem e para o crescimento da própria comunidade. Também o dom da ciência é entendido por alguns como aquele dom que nos dá um conhecimento profundo das verdades reveladas por Deus. Seria o carisma do teólogo, o carisma do mestre, o carisma daquele que instrui, o carisma do catequista, que precisa conhecer com profundidade os mistérios de Deus. Mistérios muitas vezes incompreensíveis à nossa inteligência, que se tornam claros por uma iluminação do Espírito Santo. Situações da revelação que nós não conseguimos compreender, o Espírito Santo nos revela com a sua iluminação de ciência, com o dom do conhecimento. É aquele dom que aparece na promessa de Jesus Cristo, quando diz que se formos levados à frente do tribunal, à frente das autoridades, nós não devemos nos preocupar com o que dizer, porque o Espírito Santo naquela hora vai nos iluminar o que dizer. Para alguns, esse iluminar o que dizer naquele momento de testemunho, para alguns, isso é o dom da ciência, o dom do conhecimento de Deus, o dom da palavra de conhecimento de Deus, que nos serve para testemunhar Jesus Cristo em situações que nós nos encontramos muitas vezes apertados sem uma palavra, sem nada. Esse dom da ciência é também visto dessa forma. Portanto, na renovação carismática, nós podemos falar de duas maneiras de ver esse dom da ciência. O dom do diagnóstico, no sentido de compreender situações, fatos que ocasionaram ou que causam um impedimento à vida mais plena do Evangelho, ou o conhecimento profundo da verdade revelada por Jesus Cristo, que deve ser testemunhada em situações de martírio, em situações de perseguição, em situações de questionamento. Das duas formas, tanto da forma do diagnóstico como na forma do conhecimento profundo da verdade de Deus, são carismas do Espírito Santo. São dons, são manifestações do Espírito Santo. Não são conhecimentos ou capacitações que nós adquirimos pelo nosso próprio esforço ou mérito. Não. São dons do Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo que nos dá capacidade de rezar de uma maneira mais, vamos dizer assim, eficaz, e que nos dá a capacidade de testemunhar a verdade de Jesus Cristo em momentos de perseguição e de questionamento. O dom da ciência é um dom necessário. Se não fosse necessário, ele não se manifestaria. É um dom necessário para a construção da comunidade, para a edificação da igreja. É um dom que nós devemos nos abrir, com toda a sinceridade de coração. Não para conhecer a vida dos outros, e não para ficar com especulações intelectualistas, não. Nos abrir ao dom da ciência, para o testemunho cristão, muitas vezes aí nessas perseguições que nós sofremos em salas de professores, em salas de aula, em conversas de cafezinho no nosso trabalho, quando nós somos questionados a respeito de nossa fé e não sabemos dar uma resposta adequada, não sabemos dar uma resposta àquela racionalidade que nos agride muitas vezes. É nesse momento que nós devemos pedir o dom da ciência. É nesse momento que nós devemos pedir que Deus nos ilumine nossa inteligência para que a gente, com palavras de conhecimento, possamos dar testemunho de nossa fé, um testemunho da fé que precisa ser dado hoje em dia para a transformação do mundo. O dom da ciência é um dom que nós precisamos pedir quando estamos rezando pelas pessoas que querem uma vida plena no Espírito, que querem uma vida plena da fé, mas não conseguem avançar porque algo ainda não foi resolvido em seu interior. E aí o dom da ciência pode nos ajudar nessa oração. Meu irmão, minha irmã,
O dom da ciência é um carisma necessário para esses tempos de hoje. Como é um dom do Espírito Santo e o Espírito está em nós, ele pode se manifestar em cada um de nós. Basta para isso que a gente abra o nosso coração, que a gente esteja à disponibilidade do Espírito Santo. Um dom necessário. Não é um dom para espetáculo. Não é esse dom que a gente chama de metralhadora giratória, que sai falando por aí um monte de coisa durante a oração. Não. É um dom do Espírito Santo, e como é um dom do Espírito Santo, deve ser tratado com todo respeito, com todo amor e com todo espírito de serviço. Não é um dom para espetáculo, não é um dom para saber da vida dos outros, não é um dom para especulação intelectual, é um dom para a construção da comunidade, um dom para a divulgação do Evangelho e da fé. Se abra esse dom, queira, porque essa é a condição básica para que os dons se manifestem. O querer, o se abrir, o não ter medo, o perceber que esse dom é necessário para a comunidade. Abra seu coração a esse dom, deixa Deus te usar, deixa Deus usar o seu serviço para a construção da igreja. Nos acompanhe nessa jornada, na próxima semana falaremos dos dons da comunicação ou dos dons da palavra. Falaremos do dom das línguas, do dom da interpretação das línguas e, sobretudo, do dom da profecia, a palavra de Deus dita no tempo atual para esse tempo que nós estamos vivendo. Nos acompanhe pelo nosso site, onde você vai encontrar as citações do Evangelho que acompanham esse ensino. E também você poderá adquirir a cartilha que trata desses dons de uma maneira mais extensa, de uma maneira mais larga. Venha conhecer nossa comunidade, fique conosco e que o Senhor te abençoe.